A renúncia como algo de negativo, elas revogavam, por assim dizer, a humilhação da pulsão e salvavam aquilo a que se renunciara como algo mediatizado. Eis aí o segredo da sublimação estética: apresentar a satisfação como promessa rompida. A indústria cultural não sublima, mas reprime. E fecho aspas, né? É importante desenvolver aqui um pouco mais as concepções adornianas da experiência estética, tendo em vista que elas colocam em evidência, no pensamento de Adorno, uma teorização que se aproxima do real lacaniano e do objeto arte. Assim, para Adorno, as interpretações da arte que vão às suas bases pulsionais em suas relações com a dominação social permitem compreendê-la como a rememoração da natureza no sujeito. Nesse sentido, a arte se caracteriza como mimesis que reconhece o não idêntico do objeto e, desta forma, tem consciência de seus limites de aproximação do objeto. A experiência estética pode aproximar o indivíduo do que é negado, sem negá-lo, mas sem reproduzi-lo de maneira imediata. Sustentamos aqui, e assim, que a indústria cultural toma a mediação como o imediato, oferecendo ao sujeito o semblante como via privilegiada de gozo e sacrificando o indivíduo ao atrelar a adesão massificada à totalidade com a felicidade prometida pela civilização. A indústria cultural não apresenta a satisfação como uma promessa rompida, mas sim, e ao mesmo tempo, como uma promessa realizada e novamente adiada. A arte, por sua vez, ao apontar os limites do semblante e tomá-lo em sua condição de mediação, retira o sujeito da alienação no gozo, facilitado, remetendo à opacidade de seu próprio desejo. O que no âmbito da consciência aparece ao indivíduo como memória da promessa não cumprida da civilização, ou seja, um sentido crítico. Enquanto a arte aponta o não reconciliado entre particular e totalidade, repondo a atenção necessária à crítica, a indústria cultural glamoriza o conformismo ao realçar como individuação a via falsa da reconciliação opressiva pela satisfação alienada. É na confrontação da experiência estética com a satisfação facilitada que podemos entender a profundidade crítica da ideia de renúncia como desistência pulsional, presente nos frankfurtianos. Não se trata do abandono do gozo, mas do objeto. E acrescenta, não se trata de iludir o sujeito oferecendo um objeto narcísico, enganoso, no lugar do objeto perdido, mas sim de capturar o sujeito numa condição fantasiosa, coletivamente sustentada, de levá-lo à satisfação ilusória por meio da própria busca de satisfação, o que implica o deslocamento do objeto da sua condição de causa do desejo para a condição de instrumento do gozo. Dou assim a desistência ou renúncia pulsional o mesmo estatuto dado por Lacan à formulação do sujeito neurótico como aquele que cede de seu desejo. A renúncia pulsional como equivalente a ceder de seu desejo. Isto é, em nossos dias, aquele que cede de seu desejo cai de modo desorientado no plano das satisfações facilitadas, alienado que se encontra num desejo suposto ao outro. Vale dizer que Lacan aponta a ciência como aquela que veio ocupar o lugar desse desejo do outro, em nosso momento histórico. A ciência veio assim manipular o desejo, colocando-se como sabedora das vias de satisfação. É a ciência que, deste modo para Lacan, tornou-se responsável pela promessa de gozo. Promessa que só pode ser cumprida oferecendo-se à satisfação do homem comum, aquele que cedeu de seu desejo, algo que ele não deseja, mas que deve ser mantido como objeto para sua pulsão. Aqui voltamos à lógica do gozo como semblante aliado ao abandono do objeto e à administração das satisfações. Não podemos supor, por exemplo, que algum homem procure tomar esta ou aquela cerveja porque imagina que estará com a mulher que a propaganda machista, como aliás toda propaganda de cerveja, associa a amar.
Mulher que, diga-se de passagem, é tão construída e apresentada como objeto de consumo quanto a cerveja, ainda que posta como objeto impossível. Se ele toma a cerveja, é porque sabe que não terá aquela mulher posta como objeto de consumo machista. Não é uma pura troca da mulher pela cerveja para fazê-lo sentir-se um homem privilegiado. Com a cerveja, ele não precisa mais desejar a mulher. A mulher do comercial, na condição de objeto, não funciona assim como campo de projeção narcísica, de miragem com objeto idealizado, que leva à indiferenciação entre sujeito e objeto. Mas funciona como a exceção necessária para a operação do abandono do objeto e do sacrifício do próprio desejo em nome do desejo do outro. É um gozo de escravo e não de senhor. A mensagem da propaganda por essa via de compreensão não é: você pode ter essa mulher, basta tomar essa cerveja. Mas sim, você não pode consumir essa mulher. Esqueça, mas contente-se com a cerveja. Para tomar a cerveja, ou para tornar a cerveja alternativa viável, a propaganda degrada a mulher e canaliza o homem. Nessa estrutura, é imprescindível a suposição de que algum homem machão, de fato, consuma aquela mulher objeto. É aí que entra imago do pai, né? Pai do gozo, ou, em outros termos, daquele que sustenta a paixão do saber, mas como um saber de gozo. Estão preservados aqui, nos laços sociais da sociedade de consumo, os lugares estruturados por Freud no mito da Horda Primeira. Concordo, portanto, com Safato acerca da estratégia lacaniana de ver numa certa variabilidade estrutural do objeto da pulsão a afirmação de que o alvo da pulsão é o próprio movimento de inadequação em relação aos objetos empíricos. Adorno e Simpson ilustram isso da seguinte forma, cito: as atuais reações das massas são bem pouco veladas da consciência. As atuais reações das massas são bem pouco veladas da consciência. O paradoxo da situação é que é quase insuperavelmente difícil romper esse fino véu. Mesmo assim, a verdade não é mais subjetivamente tão inconsciente quanto se esperava que fosse. Isso se mostra pelo fato de que, na praxis política dos regimes autoritários, a mentira ostensiva, na qual ninguém efetivamente acredita, está cada vez mais substituindo as ideologias de ontem, que tinham o poder de convencer aqueles que acreditavam nelas. Por isso, não podemos nos contentar simplesmente com afirmar que a espontaneidade foi substituída pela cega aceitação do material oposto. Mesmo a crença de que hoje o povo reage como insetos e está degenerando em meros centros de reflexos socialmente condicionados é apenas aparente. Pelo contrário, a espontaneidade é consumida pelo tremendo esforço que cada indivíduo tem de fazer para aceitar o que lhe é imposto. Um esforço que se desenvolveu exatamente porque o véu que recobre os mecanismos de controle se tornou tão tênue. Para ser transformado em um inseto, o homem precisa daquela energia que eventualmente poderia efetuar a sua transformação em homem. Fecho aspas. Adorno propõe a seguinte formulação para apresentar a razão cínica que resulta desta adesão ideológica à montagem de gozo. Cito: a categoria da impostura se aplica aos líderes, tanto quanto ao ato de identificação por parte das massas e a seus supostos frenesi e histeria. Do mesmo modo que no fundo do coração as pessoas pouco creem nos judeus como demônio, contexto, né? Fascismo. Elas também não acreditam completamente no líder. Não se identificam realmente com ele, mas simulam essa identificação, encenam seu próprio entusiasmo e participam, assim, da performance de seu líder.
É por meio dessa encenação que atingem um equilíbrio entre seus desejos instituais, continuamente mobilizados, e a fase histórica de esclarecimento que alcançaram e que não pode ser arbitrariamente revogada. É provavelmente a suspeita do caráter fictício de sua própria psicologia de grupo, que torna as multidões fascistas tão inabordáveis e impiedosas. Se parassem para raciocinar por um segundo, toda a encenação desmoronaria e só lhe restaria entrar em pânico. Fecho aspas. A categoria da impostura nos remete às de cinismo e montagem. Se o líder, o ato de identificação, o frenesi e a histeria são efeitos da impostura, se há neles algo de simulação e encenação, como forma de atingir o equilíbrio entre desejos instituais do particular e a fase histórica de esclarecimento da civilização, se ao raciocinar por um segundo toda a encenação pode desmoronar e provocar o pânico do particular, então devemos supor a realidade fascista como uma montagem cuja função é tapar a própria miséria em que consiste. Isto nos remete diretamente à leitura lacaniana que Zizek faz da ideologia e que retomamos aqui. Eis que a diferença do marxismo, eis aqui a diferença do marxismo. Na perspectiva marxista predominante, o olhar ideológico é um olhar parcial, que deixa escapar a totalidade das relações sociais. Ao passo que, na perspectiva lacaniana, a ideologia designa, antes, a totalidade empenhada em apagar os vestígios de sua própria impossibilidade. Fecha aspas, né? O cinismo, isso acaba, tá? O cinismo como impostura, que ao mesmo tempo se reconhece e se nega, alcança, no auge de sua função ideológica, uma dimensão social fantasmática. Por meio da montagem, enquanto impostura, os sujeitos encenam ao mesmo tempo a realização de desejo e sua proibição. Para evitar o pânico e atingir um equilíbrio da satisfação pulsional, a montagem é uma defesa diante do gozo, mas porta algo desse gozo. Assim, nessa dimensão em que os sujeitos sabem o que fazem e assim mesmo fazem, os consumidores em especial, né? Vamos encontrar a ideologia não mais do lado do saber, eles não sabem o que fazem, né? Mas do lado do fazer. Dizer que os sujeitos sabem o que fazem e assim mesmo fazem, não quer dizer que a era da ideologia acabou ou foi superada, mas sim que ela assumiu uma condição performática, que se distingue muito na forma e no conteúdo de sua espiritualidade interior. O cinismo coloca a ideologia no campo da encenação, dando às montagens coletivas em que os sujeitos se deixam capturar um estatuto de fantasia social. E ao imperativo de gozo que conclama a repetição do fazer, o sentido próprio de um ethos apropriado ao espírito da sociedade de consumo. Se as montagens de consumo são fantasias, o imperativo de gozo funda uma moral, a propaganda pode ser o próprio locus do poder técnico, administrativo e gerencial da sociedade de consumo. O lugar em que se forjam e se veiculam os discursos mentirosos que se quer que sejam verdadeiros de tanto se repetir e encenar. O problema que temos hoje é que não se consome somente produtos materiais e virtuais. Consome-se também ficções políticas e econômicas, pelas quais se pode gozar todos os antes guardados ódios de classe. Oi. Boa noite, gente.
Quero agradecer aqui a Patrícia por mais esse convite. É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de participar aqui do ciclo de debates do Mais Ainda. 2014 é a primeira vez. Quando eu soube que o Conrado ia participar, e aí eu não o conhecia ainda, quando eu soube que ia participar e entrei em contato com a temática do livro, né, pelo próprio título, quando eu vi ali o adjetivo utilizado como administrado, eu já me dei conta ali da filiação, digamos, filiação, entre aspas, da proximidade com o pensamento de Frankfurt, da escola de Frankfurt, que também vai ser um aspecto fundamental sobre as questões em relação às quais eu vou falar com vocês aqui. O que eu vou fazer? Pegando alguns aspectos sobre os quais o Conrado acabou de discorrer, eu vou partir de uma configuração da indústria cultural, tal como o Adorno e o Horkheimer, ali na dialética do esclarecimento, desenvolveram ao longo da Segunda Guerra Mundial, e vou pensar, a partir da reificação de que eles falam, vou tentar, a Patrícia que vai me controlando em relação ao tempo, que eventualmente eu extravaso o tempo, mas vou tentar remontar, fazendo aqui um breve panorama antes de começar a discorrer sobre o tema com vocês. Eu parto aqui com vocês da questão da indústria cultural, vou me remeter à base do fetichismo ali no Marx, no Capital. No primeiro capítulo ali do Capital, Marx vai fazer uma discussão sobre o fetichismo na mercadoria. Obviamente que só essa discussão por si só já renderia todo um tópico de palestra aqui, sobre o qual eu poderia falar com vocês. Eu só vou me remeter ao conceito específico do fetichismo, sem me remeter à montagem do Capital ali no Marx, para se entender a noção de alienação, de movimento como moto contínuo, que é ele próprio um sujeito, ao invés de os sujeitos, ou seja, cada um de nós, todos e cada um de nós, ao invés de nós podermos dizer nós somos, eu sou. É esse movimento que se autoalimenta, na verdade, para usar a expressão do Marx, que vampiriza os produtores de mercadoria, é esse movimento que ele vai chamar de sujeito automático. E essa lógica de fetichismo, de alienação das características humanas a um objeto vivificado, vai estar na base ali de constituição da discussão da indústria cultural como moto contínuo, como projeção e propulsão tautológica do desejo. Quando eu fizer isso, então, quando eu conseguir traçar esse panorama de discussão sobre a indústria cultural brevemente, obviamente eu não vou exaurir, não vou dar conta de todo esse tema, eu passo então uma discussão sobre a qual o Conrado também falou, mas que me é muito cara, porque desde o meu mestrado, passando pelo doutorado, o Adorno também é uma grande referência para mim. Estudei o Dostoiévski, o escritor russo Fyodor Dostoiévski, e a discussão sobre a característica de resistência à reificação pela arte, e eu estudei isso especificamente no Dostoiévski, mas posso falar com vocês, eventualmente, depois, se vocês trouxerem perguntas, obviamente a gente pode falar sobre a arte em termos mais gerais, com outros autores. Eu até aqui, enquanto eu escutava o Conrado falar, eu vinha pensando em associar Dostoiévski e Kafka. Vamos ver se vai haver tempo para eu mostrar para vocês essa transição. Me parece que o recrudescimento do caráter kafkiano aqui da indústria cultural, desejo projetado pela indústria cultural, faz com que as figuras dos algozes, com que as figuras dos carrascos, com os quais o Joseph K, no começo de um processo, se depara, eles vão até o quarto do K para dizer que ele começa a ser processado, que isso apresenta um grau de anacronismo. Eu vou falar a vocês, quando eu discutir sobre a indústria cultural, sobre a introjeção da colonização, da coação como categoria mental, como categoria que o Adorno e o Horkheimer vai chamar de a prioris, para discutir com Kant, dos a prioris kantianos. Eles vão mostrar como é que a dinâmica pulsional do desejo coisificado, desejo reificado, se transforma não mais em coação exterior. É como se a ditadura fascista, e eles estão construindo a teoria da indústria cultural, a questão, o conceito histórico de indústria cultural, em meio à Segunda Guerra, é como se a figura ostensiva da Gestapo, à direita, ou do KGB, à esquerda, fosse algo
superado radicalmente pela introjeção, pelo recrudescimento das formas de reificação do desejo pelo capitalismo tardio. E vale frisar que eles estão desenvolvendo a noção de indústria cultural, o conceito histórico de indústria cultural, naquilo que eles chamariam de fascismo democrático, nos Estados Unidos. Eles não viam, em termos históricos e de projeção histórica, uma diferença essencial em termos de radicalização daquilo que o capitalismo viria a desenvolver dos Estados Unidos em relação àquilo que nós poderíamos chamar de fascismo de direita, com o Terceiro Reich ali alemão, ou fascismo de esquerda, com o stalinismo soviético. E isso é muito interessante, porque a despeito de haver uma aparência de liberdade maior, ou uma efetividade de liberdade maior, mas liberdade coisificada, na democracia burguesa, o Adorno e o Horkheimer nos dão a possibilidade de pensar que aquele conceito de indústria cultural desenvolvido em meados da década de 40, na verdade se faz maduro, se realiza historicamente na nossa época. E quando nós pensamos que a indústria cultural não se desenvolve no éter, mas sim vai se projetando com relação a cada país, nós chegamos a uma situação de tragicidade sem paralelo no Brasil. Quando a gente fala aqui no Brasil de indústria cultural, a gente fala sobretudo de um período pós-1964. A gente fala de organizações Roberto Marinho, sobretudo, que é o grande meio de comunicação que pautou o tipo de programação televisiva comportamental aqui no Brasil. Isso vem se perdendo ou, como eu vou dizer, até se recrudescendo, mas o Brasil possui, historicamente, na sua configuração de disseminação de educação, disseminação de conhecimento, de possibilidade crítico-cognitiva da população como um todo, o Brasil possui muito menos fatores de resistência do que países com base civilizacional historicamente mais constituída, como a França, como a Alemanha, como o Reino Unido, ou alguns logradouros, digamos, dos Estados Unidos. Eu falo logradouros porque a situação dos Estados Unidos é bastante contraditória. Ali durante o doutorado eu venho, aliás, quando eu participei pela segunda vez aqui do Mais Ainda, eu tinha acabado de voltar ali dos Estados Unidos, eu morei em Chicago durante um ano, em meio à minha pesquisa de doutorado, e a situação dos Estados Unidos, que seria, digamos, para usar um termo aqui, o grande outro do Brasil, ou essa figura, essa eminência parda aqui, a sitiar o Brasil em enorme medida. Então, quando a gente falar sobre isso, eu espero depois, se vocês trouxerem questões, sobre a situação específica do Brasil, essa tragicidade é exponencializada. Porque essa dinâmica, ela conta com um processo de espraiamento com muito menos resistência, com muito menos possibilidade de que as pessoas consigam significar ou ressignificar esse processo de colonização mental, de construção da categoria de inter-relação com o real, sem que seja possível olhar o mundo, prismar o mundo para além dessas categorias de coisificação. Então isso é um ponto importante aqui. Quando eu chegar então à tentativa de pensar o desejo contra e para além da indústria cultural, eu vou tentar me remeter aqui ao Adorno. Sempre, no primeiro momento, eu vou falar com o Adorno da indústria cultural, e no segundo momento eu vou trazer uma imagem de um livro dele que se chama Mínima Muralha. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ler essa belíssima obra aí do Adorno, que também foi escrito. Adorno era muito prolífico na construção de suas obras, e ela também foi